que, pelo fato de ter passado por grandes companhias nacionais e com atuação até no exterior, que esse modelo de gestão competente, gestão corporativa, ele precisa ser melhor aplicado também nas empresas públicas? Boa noite. Bom, boa noite, obrigado, Renato. Boa noite a todos os colegas, boa noite a todos que estão em casa. Realmente, eu acho que o Brasil passa hoje em dia por uma grande transformação, não só pelo Brasil ser considerado o grande momento, o momento da vez, mas a gente vê o crescimento de empresas brasileiras com uma competência cada vez maior, num mercado cada vez mais competitivo e que faz com que muitas empresas estejam indo para o exterior. Há 10 anos atrás, basicamente, não tínhamos nenhuma empresa brasileira no exterior. Hoje, esse número vem aumentando. Santa Catarina é um exemplo disso. Muitas delas já passando de uma etapa, que é a etapa inicial de quem vai para o exterior, que é a etapa de exportador, para uma etapa de investidor, em que você já assume riscos, você estabelece a empresa lá. Comprando empresas locais no exterior, comprando empresas locais. E comprando empresa local é sempre uma realidade que quem não convive muito com isso não percebe a dificuldade que isso é. O mais fácil é comprar a empresa, como se isso fosse fácil. Sim, não é fácil, sim. Mas como se isso fosse fácil, o mais fácil é comprar a empresa. O mais difícil é depois que você compra a empresa tem uma cultura, a empresa adquirente tem outra cultura, existe normalmente uma visão de vencedor daquele que compra e de perdedor daquele que é vendido, o que nem sempre é verdade. Muitas vezes um departamento da empresa vendida é melhor do que o que foi comprado. E quando você traz isso para outros países, tem muita dificuldade. Porque uma empresa, a gente tem uma discussão até jurídica internacional sobre isso, tem uma escola que entende que a empresa, numa visão mais simples, é muito mais capitalista, uma relação do dono da empresa e ela para gerar lucros. Uma visão talvez um pouco mais anglo-saxônica. Uma visão um pouco mais germânica é que a empresa, na verdade, pertence a todo, pertence à coletividade dos fornecedores, dos empregados, também os acionistas. E ela tem uma visão mais perene, uma visão menos de lucro no trimestre e mais uma visão de perenidade, como o Marcelo mencionou. Pronto. Como é que nós fazemos esse paralelo com a empresa pública no Brasil? Acho que tem um ponto que o Marcelo mencionou, que é muito importante, que é o ponto de uma atitude de compromisso com o interesse público. A gente tem do nosso sistema brasileiro, e o professor vai dizer isso melhor do que eu, que o interesse público pertence ao Estado. Se nós formos na prática, o interesse público não necessariamente está do lado do Estado, e não necessariamente aquilo que o Estado faz, dizendo ser o interesse público, representa efetivamente o interesse público. Quem está do lado empresarial se debate com isso muitas vezes, em que o interesse público não necessariamente está no lado da pressuposição, que é a pressuposição legal. E eu acho que é o sentido da prestação do serviço público, de servir, o sentido de ser servidor público, que muitas vezes falta. Se a gente traduz isso para a empresa privada, a mesma realidade se dá. Se uma empresa tem um compromisso com a sua perenidade, tem um compromisso com a sua eficiência, em que ela tem que lidar com a competição, certamente a atitude será uma. Se você tem uma atitude de uma empresa que há uma acomodação, isso acontece na gestão privada, como acontece na gestão pública. Por diversos motivos pode ter uma acomodação porque a gestão não sabe incentivar ou porque ela, de uma certa maneira, não busca motivar a equipe para participar, ela vai a uma estagnação. Essa estagnação pode se dar, inclusive, em decorrência de uma concorrência desleal de outras empresas. Mas aí eu talvez esteja me alongando um pouco no tema inicial. Mas essa é a proposta, né? Essa é a discussão. Porque o nosso debate aqui é o seguinte, vem cá, será que as empresas públicas elas poderiam oferecer melhores serviços? Esse é o ponto, né? Mas hoje a gente vê, Rodrigo, que há muita interferência política nas empresas, né? Há muito interesse político partidário. E aquilo que é a essência da empresa, que é ofertar um serviço de qualidade para o público, acaba ficando pelo meio do caminho, né? Quer dizer, se de repente se levasse uma cultura de gestão privada, uma cultura de resultado, de missão a ser cumprida, a coisa fosse um pouquinho diferente, né? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas aqui de mesa. Boa noite aos ouvintes, aos telespectadores. Nossa visão é exatamente essa.
o empreendedorismo e a gestão de empresas públicas ou privadas, ela depende muito da capacidade dos seus líderes em transmitirem aquilo que pretendem, a sua visão, e a execução, como o colega Gasparino já adiantou, a tradução dessa visão em atitudes na ponta. Para que a gente consiga obter êxito nessa execução, o interesse público, e o interesse em servir tem que estar em primeiro lugar. E a gente entende que é importante realmente discutir esse tipo de tema e ir para o debate. E assim que nós, como jovens empreendedores, né, na Confederação Nacional dos Jovens Empresários, aqui com a CIF, com o Núcleo de Jovens Empreendedores aqui também da CIF Jovem, a Câmara e o Conselho Estadual dos Jovens Empreendedores, estamos promovendo agora em agosto um debate a respeito do tema, trazendo o Congresso Nacional dos Jovens Empresários aqui para Florianópolis, de 18 a 20 de agosto, e estamos justamente trazendo como tema o Brasil empreendedor que queremos. E para discutir isso, nós estamos convidando empresários e grandes investidores para que venham a Florianópolis, aproveitando a época eleitoral, aproveitando que estaremos reunidos com mais de 2.000 jovens empresários aqui em Florianópolis, para que nós discutamos qual é esse Brasil empreendedor que nós precisamos ter. Mas empreendedor o Brasil é. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava conversando com alguns colegas de trabalho e falaram: o Brasil é um país empreendedor, até mesmo na política, até na gestão pública. O problema é que a quem está servindo esse empreendedorismo, né? Então nós temos a visão de que é importante estabelecer justamente os critérios de avaliação de desempenho, né, dessa gestão. É importante ter muito claro quais são os resultados esperados do serviço público e quais são as metas que nós vamos perseguir. Pois é. Agora, será que nós temos, ou será que não nos faltam mecanismos de controle social também? Porque na iniciativa privada você tem um diagnóstico, qual é a nossa situação, onde é que a gente pode e quer chegar. No setor público, quando se disse há pouco aqui que, bom, tem empreendedorismo, talvez tenha empreendedorismo muito, em grande parte, para você conseguir a reeleição, né? Então, quer dizer, uma estrutura, uma máquina pública, até mesmo nas estatais, esta máquina voltada para você criar sua base eleitoral, para você trabalhar o seu curral eleitoral voltado para a reeleição, esquecendo-se o resultado, a missão daquela empresa e por aí vai. Nos faltam mecanismos de controle social dessas empresas, dos resultados, daquilo que está sendo feito pelas nossas empresas? Renato, uma questão interessante, eu acho que antes até de entrar nesse ponto que tu nos provoca a discussão, queria tomar um gancho na fala do Dr. Pedro. O Dr. Pedro citou uma questão que para mim é central, praticamente em todo o debate sobre gestão pública, administração pública, cidadão, administração pública,